Jonas capítulo 4, leremos dos versículos do 1 ao 11. Amém? Com misericórdia. Os profetas menores são difíceis de achar, né? Diz assim a palavra do Senhor: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso, me adiantei e fugi para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço, pois, ó Senhor, que tire minha vida, porque é melhor me morrer do que viver. E disse o Senhor a Jonas: é razoável a tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus, nasceu uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta. Esta se secou. E, nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: me é melhor morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Então respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite cresceu e numa noite pereceu. Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Oremos ao Senhor. Senhor Deus de poder, Deus de graça, Deus de amor, aqui estamos, Pai Santo, diante do Senhor nesta manhã, Pai amado, mais uma vez, para te pedir a tua graça, a tua bênção, Pai amado, a tua palavra vem aos nossos corações, Senhor. Vamos transmiti-la, Pai, de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade. Coloque a tua palavra em meus lábios, Senhor, para que o povo possa ouvir, possa, Pai, entender, Pai amado, e possa sair daqui abençoados nesta manhã. É que eu lhe peço, meu Senhor amado, em nome de Jesus. Amém. Um profeta frustrado, mesmo conhecendo o caráter de Deus. Jonas tinha alcançado grande sucesso na sua pregação, na sua mensagem. Sucesso tal que talvez ninguém na história da humanidade tenha alcançado. Ninguém. Jonas, a mensagem dele atingiu o coração de mais de 300 mil pessoas. As pessoas se arrependeram e voltaram atrás, pediram misericórdia ao Senhor, mas isto não alegrou o coração de Jonas, ao contrário, ele ficou com raiva, porque não era isso que ele queria ver aquele povo destruído. Como profeta, ele sabia que aquele povo um dia iria se levantar e destruir Israel. E prova disso que 100 anos depois, esse povo se levantou e destruiu Israel, o reino do norte. Então ele sabia disso. Ele tinha essa consciência. Por isso que ele não queria que aquele povo fosse salvo de maneira nenhuma. Então ele ficou contrariado, ele ficou com raiva. E o povo se arrependeu. E quando alguém se arrepende, Deus sempre volta atrás nas suas promessas de destruir, de matar. Não é? Deus sempre volta atrás. Então Jonas sabia disso. Ele fala: não foi isso que eu disse para o Senhor. Quando o Senhor me mandou para cá, eu fugi para Tarsis. E o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus clemente, que se arrepende do mal. Não foi isso que eu disse para o Senhor? Por isso que eu não queria vir para cá. Eu sabia que o Senhor iria fazer assim. Eu sabia que o Senhor iria perdoar esse povo. Eu sabia. Não é um problema que muitas vezes nós queremos que um Deus irado. Nós queremos um Deus que haja com ira sobre as pessoas, e puna as pessoas. Essa questão do profeta Jonas, ele queria que Deus punisse e não salvasse. Nosso evangelho hoje em dia, em algumas situações, está assim. Né? Tem pessoas pregando a punição do outro. Punição do pecador, e não a salvação do pecador. Quando Deus quer salvar, quer libertar, Deus quer trazer a humanidade para Ele. Esse é o desejo dele. Não que as pessoas sejam destruídas, porque diz a palavra do Senhor que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ao contrário, Ele quer que venham ao arrependimento.
que venham ao conhecimento da verdade, que venham ser salvos. Mas nossa oração muitas vezes é destruição. Senhor mata, Senhor destrói, Senhor quebra, né? Falava Davi, quebra os dentes, Senhor, né? Mas Davi não conhecia Jesus. Davi não conhecia Jesus, nós conhecemos. O Senhor manda nós orarmos pelos nossos inimigos. Os nossos inimigos. Alguns dias atrás eu estava no sacolão comprando algumas verduras e eu ouvi a conversa entre dois crentes. Ele trabalha, é um sacolão do evangélico, então ele contrata pessoas crentes. E lá ele estava conversando com o outro, falando o seguinte: o fulano de tal, eu falei para ele não ficaria aqui nem até terça-feira nesse sacolão, que ele iria embora. Ele falou que nada, isso não vai acontecer não, mas eu falei para ele. Aí no domingo, eu fui na igreja, orei ao Senhor, na terça-feira foi mandado embora. Que Deus que nós estamos servindo? Nossa oração tem que ser sempre oração para abençoar. Nós somos chamados para abençoar. Somos chamados para ser bênção para as pessoas e não para levar destruição para as pessoas. Eu vou orar para alguém perder o emprego, porque a pessoa, eu não gostei da cara dele, ou porque ele falou alguma coisa que eu não gostei. Eu vou orar para isso como cristão? Nossa oração tem que ser que Deus o abençoe, que Deus te prospere, que Deus te dê graça nesse lugar, que você possa crescer a cada dia, até pelo nosso testemunho. Nosso testemunho tem que ser um testemunho de bênção para as pessoas. Então, achar que alguém foi embora, isso é graça de Deus, não foi. Não foi Deus que ouviu essa oração. Porque Deus não ouve oração desse tipo. Deus não ouve. Tem um vídeo na internet, colocaram dos pastores, um vídeo dos pastores, no YouTube, no WhatsApp, né? Os pastores, colocaram um vídeo de alguém orando na prisão. Orando para os presos. É montagem, mas, né? Tiraram a voz do que estava trazendo a oração e colocou outra voz. Mas aquela oração é o seguinte: Senhor, esses presos aqui são sem vergonha, as pessoas que não valem nada, que o Senhor possa abençoar o policial, que a mira dele atinja a cabeça deles. Porque eles estão aqui, Senhor, comendo da nossa comida, do nosso dinheiro. Então que destrui esse povo. Então é uma coisa absurda que nós estamos pensando. Absurda. Como é que eu vou orar para Deus destruir alguém, para Deus matar alguém, mesmo que seja um prisioneiro, mesmo que seja alguém de mais baixo nível, alguém de índole ruim? Nossa oração tem que ser diferente, porque nós estamos lá dentro das prisões pregando o evangelho para esse povo, para que eles venham se arrepender e venham ser salvos. Então, se eu vou lá pregar o evangelho para que eles venham ser salvos e oro para Deus destruir, que oração é a minha? Estou pior do que Jonas. Pior do que Jonas. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque nós precisamos ter as pessoas, em primeiro lugar, abençoadas. E esse é um grande problema para a igreja. Muitas pessoas não entendem a igreja, não entendem o evangelho, porque os crentes não dão testemunho, bom testemunho. Não dão bom testemunho, não dão testemunhos reais, verdadeiros do Senhor. O líder da hindu, Mahatma Gandhi, tinha uma grande dificuldade com os crentes. Os crentes pregavam Jesus crucificado, mas não viviam o Jesus crucificado. Então, ele tinha uma grande dificuldade. No período que ele morou na África do Sul, ele foi estudar na África do Sul, fazer direito. Ele pensou após retornar à Índia, para livrar a Índia do domínio inglês. Ele percebeu que aqueles pessoal da África do Sul, que se diziam cristãos, era quem segregava os negros, quem segregava não só os negros, qualquer pessoa de cor diferente. Se diziam cristãos. Como é que o evangelho que eu prego vai atingir alguém que eu segrego? Vai atingir alguém que eu trato como se fossem pessoas inferiores. E não existe ninguém inferior, porque não existe nenhuma outra raça diferente. Somos todos seres humanos. Não existe raça negra, raça branca, não existe isso. Somos todos seres humanos. Características diferentes, é verdade. Até o pai é diferente do filho, o filho é diferente do pai. Mas somos todos seres humanos. E nós não podemos segregar as pessoas por causa da cor, por causa da raça, da religião, qualquer outra coisa. Muito menos o cristão. Nós temos que orar para essas pessoas verem um arrependimento. Então ele não entendia isso. Como é que o pessoal que diz cristão e prega Jesus, e ele conhecia Jesus, que ele leu a Bíblia, ele conhecia a Bíblia, e conhecia os ensinamentos de Jesus, mas o testemunho dos cristãos fazia com que ele rejeitasse os cristãos.
Rejeitasse. E Gandhi pensava da seguinte forma: se eles pregassem e vivessem como Cristo crucificado, o mundo seria diferente. Se eles pregassem e vivessem como Jesus, o mundo seria diferente. O mundo não é diferente porque nós não pregamos, mas não vivemos como Jesus. Até falamos de Jesus, mas não vivemos como ele viveu. Não vivemos. Isso traz dificuldades, traz problemas. Então, Jonas tinha o mesmo problema que nós temos. O mesmo problema. Jonas era um profeta de Deus, conhecia o caráter de Deus. Jonas conhecia o caráter de Deus, sabia quem Deus era. Como nós sabemos quem Deus é, então nós sabemos quem Jesus é. Que é um Deus amoroso e bom, um Deus misericordioso. Então, como é que eu posso, agir contrário ao que esse Deus pensa? Se eu digo que sou servo dele, se eu digo que sou discípulo de Jesus, eu não posso agir ao contrário. E Jonas estava agindo de forma, ao contrário, que ele conhecia Deus. O Deus que ele conhecia, ele não estava pregando. O Deus que ele conhecia, ele não estava vivendo. Isso acontece conosco. O Deus que nós conhecemos, nós não estamos vivendo esse Deus de verdade. E tem muitas pessoas lá fora frustradas com a igreja, frustradas com os cristãos. Muitas pessoas. Pessoas que deveriam estar conosco. Já pensou se Gandhi tivesse se convertido ao Evangelho? Que benefício seria para a Índia? Talvez não precisasse mais hoje de mandar missionário para a Índia, porque ele seria um missionário para a Índia. O testemunho ruim daquele pessoal da África do Sul fez com que ele rejeitasse o Evangelho totalmente. Totalmente. Apesar de conhecer Jesus, Gandhi conhecia a Bíblia e sabia quem era Jesus. Mas os discípulos de Jesus não agiam como deveria agir. Precisamos entender algumas coisas. A primeira coisa que eu quero falar para os irmãos é o seguinte: Deus age sempre com amor, apesar da nossa falta de amor. Deus age sempre com amor, apesar da nossa falta de amor. Ele fala aqui, que Jonas ficou desgostoso, extremamente irado, e orou ao Senhor. Orou ao Senhor. Jonas ficou irado com o que Deus fez, mas Deus não estava preocupado com Jonas, Deus estava preocupado com aquele povo. Aquele povo. Jonas sabia que Deus iria agir assim. Sabia. Por isso ele quis morrer várias vezes. Sabe quando ele foi jogado ao mar, ele queria o quê? Ele queria morrer. Deus que não permitiu que ele morresse. A ideia dele era morrer. Mas Deus, como é amoroso, Deus cuidou da vida de Jonas. E apesar de ele querer a destruição desse povo, Deus continuou cuidando dele. Continuou cuidando. Então é importante nós termos consciência. Temos consciência. E temos um Deus maravilhoso. Um Deus misericordioso. Um Deus que é Senhor de toda a humanidade. Toda a humanidade. E isso que o povo de Israel não entendeu. Quando Deus chamou Abraão, chamou para ser bênção para todos. Não só para um grupinho. Para todos. Para toda a humanidade. Para ser bênção para todos. Então Abraão foi chamado para ser bênção para toda a humanidade. E através do descendente dele, Jesus, também. Jesus veio para todos, não só para um grupinho privilegiado. Israel não fez missões, não trabalhou em prol do Evangelho, do Reino de Deus, porque achou que só eles eram salvos. Só eles que eram bons, que mereciam a graça de Deus. E não perceberam que a graça de Deus é para toda a humanidade. Diz Paulo que a graça de Deus é tão importante para a humanidade, que um sorriso de uma criança é graça de Deus. É graça de Deus. Que o colher, o plantar, o colher é graça de Deus. Que as festas que aquele pessoal faz após a colheita é graça de Deus. Sobre o justo, sobre o injusto. Sobre o ímpio, sobre aquele que é a pessoa que procura fazer a vontade do Senhor. É graça de Deus. Nós vivemos aqui, irmãos, debaixo da graça de Deus. Então não posso desejar que outras pessoas fiquem fora da graça de Deus. Ao contrário, eu tenho que dizer que as pessoas estejam debaixo da graça de Deus todos os momentos. Porque o grande objetivo de Deus é que sejamos bênção. Que a igreja seja bênção. A igreja seja bênção. A igreja seja bênção no lugar que você está. Os seus vizinhos saibam quem é você. E saibam que você é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa que faz a diferença onde você está, no lugar que você convive. Que Deus quer alcançar aquele vizinho que você não gosta.
E o vizinho lá que é barulhento, que faz barulho, que Deus quer alcançar ele também. Você não deve orar para Deus destruir. Né? Ah, pessoal, esse baile funk aqui queima tudo, o Senhor destrói tudo, mata esse povo, está me deixando dormir. Tem que pedir, Senhor, salva esse povo, Senhor. Salva esse povo. Esse povo está perdido, esse povo está indo para o inferno, eles não conhecem ao Senhor, eles não sabem quem é o Senhor, eles precisam de salvação. Então salva esse povo, e se necessário, você nos envie para pregar, para falar do teu amor a esse povo. Do teu amor. Porque nós sempre estamos indo para o lado errado da vontade do Senhor. Da vontade do Senhor. A segunda coisa, irmãos, no versículo 3, a oração de Jonas, não é? Assim. Peço, pois, Senhor, tira a minha vida, porque me é melhor morrer do que viver. Nossa oração é sempre ouvida por Deus, mas nem sempre é atendida. Principalmente uma oração tola. Uma oração tola. Você pedir para morrer é uma oração tola. Infelizmente, muitos de nós já pedimos isso. Muitos já pedimos isso. Não, você vai morrer na hora certa, no momento exato, que Deus achar, chegou sua hora, sua senha vai ser chamada agora, então não tem jeito. Mas não peça isso antes. Ah, pastor, nunca pedi, não. Eu já pedi, sim. Eu confesso que já pedi. Eu me levo. É melhor morrer do que viver. Né? Na situação que eu estava, mas Deus é misericordioso, Ele não me levou, não. Estou aqui. Estou aqui. Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele sabe, não é, da nossa vida, do que tem para nós. Então, irmãos, muitas vezes a dificuldade não se entristece. E Jonas se entristeceu. E a tristeza dele foi tanto que ele desejou a morte. Isso acontece com as pessoas que estão com depressão. A tristeza, a angústia da alma, a dor da alma é tão grande que ele deseja morrer. E não é que a pessoa é ruim, não é que a pessoa é má, não é que a pessoa está com angústia na alma. E precisa da nossa oração, do nosso cuidado, do nosso amor. Jonas estava deprimido, por uma causa injusta, é verdade, mas ele estava deprimido. Estava deprimido. Estava triste com a situação. Mas Deus, Ele não faz, Ele não responde às nossas orações. Orações que não são razoáveis. Não são razoáveis. Mesmo que seja a nosso respeito. Deus só responde orações que são razoáveis. Orações que está pensando no interesse do outro. Uma oração que Deus responde sempre, irmãos. Pode orar à vontade. Senhor, levante obreiros. Senhor, envie obreiros. Deus vai responder essa aí sempre. Sempre. As outras orações que você pede pensando no seu egoísmo pessoal, Deus não vai responder. Deus não vai responder. Isso não interessa a Deus. Não interessa. O interesse dele é levar salvação e libertação para as pessoas, é levar transformação. Então, nem sempre as nossas orações são respondidas, apesar de, aparentemente, no caso de Jonas, ser justificável. E Deus até pergunta para ele, é razoável a sua ira? Ele falou, é razoável, minha ira é razoável. Eu vim para cá sabendo que o Senhor ia perdoar esse povo. Eu não queria vir, o Senhor me forçou a vir. O Senhor me forçou a vir. É razoável que eu esteja girado. Então, mas Deus, Ele não está preocupado com isso. A terceira coisa que eu quero colocar, irmãos, a nossa chateação para com Deus não o faz mudar de opinião. Você pode estar chateado com Deus se você quiser, mas Deus vai mudar de opinião a seu respeito. Nem a respeito de ninguém. A resposta de Jonas aparentemente foi sim. Senhor, eu estou chateado sim. E o que ele fez? Ele foi lá para o monte. Foi para fora da cidade, para o oriente da cidade. Subiu no monte. Fez uma cabaninha. E ficou esperando a cidade ser destruída. Ficou esperando ser destruída. Não, Deus vai cumprir a profecia que eu falei. Não, Deus não vai cumprir não. Não é porque você falou que Deus vai cumprir. Se houve arrependimento, Deus não pune o justo como o ímpio. Se a pessoa se arrependeu, ela se tornou justa no Senhor. Se tornou justa. Então Deus não vai punir de forma nenhuma. Ao contrário, Ele vai salvar, vai resgatar, vai libertar, porque Deus é esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso. Então a oração que devemos fazer é uma oração de bênção para o pecador. De bênção. Não de destruição, não de
você vê a pessoa punida, vê a pessoa destruída, porque você acha que você é servo de Deus e o outro tem que ser destruído. Não, nós somos servos de Deus. E é muito bom ser servo de Deus. É muito bom. É muito bom andar com o Senhor. Mas nós precisamos amar como Deus nos ama. Então Deus não muda a opinião a nosso respeito, apesar das nossas incoerências pessoais, nossa chateação. Você chateou com Deus alguma vez? Pergunta, por que Deus? Né? Por que disso? Por que disso? Por que está acontecendo assim? Estamos aqui, Davi, no Salmo 13, Davi não pergunta por quê, nem para quê. Ele pergunta, até quando? Até quando, Senhor, eu vou continuar desse jeito? Vai demorar muito? Muitas vezes a luta é grande, você está aí no meio da luta, no meio do fogo, você pergunta para Deus, Senhor, vai demorar muito isso aqui? Se for demorar, me dê graça. Me dê graça. Porque eu sei que o Senhor está comigo e o Senhor já me dá força para vencer todas as dificuldades. Não é por quê nem para quê. É até quando? Muitas vezes para alguns vai ser até a eternidade, até chegar nos céus. Até chegar nos céus. Você não vai gostar da resposta. Até quando você morrer, aí você vai ser curado totalmente, vai ser liberto totalmente desse problema. Daí você não vai gostar da resposta. Mas isso é amor de Deus. Até não nos dar a resposta que nós gostaríamos de ter, é amor de Deus. E não iríamos gostar da resposta de Deus. Não iríamos gostar. Jonas não gostou da resposta dele. Jonas não gostou da resposta de Deus. Mas é importante nós estarmos aprendendo com o Senhor a cada dia. A quarta coisa que eu quero colocar é lições que precisamos aprender. Então, precisamos aprender. Diz a Bíblia que Jonas estava lá, em cima do monte, fez uma cabaninha para ele, ficou esperando a cidade ser destruída, mas Deus, porque é misericordioso, ele foi lá e mandou nascer uma planta que cobriu a cabaninha de Jonas e deu uma sombra gostosa para ele. Ele ficou contente. Ficou contente com aquela sombra lá, ficou feliz, mas Deus aí mandou um verme à noite, e feriu aquela planta morreu. No outro dia, Deus mandou ainda um vento, né, aquele vento do deserto que queima a cabeça, né? Com aquele solzão. Aí Jonas falou, não, melhor morrer do que viver. Deus pergunta, é razoável isso aí? A sua situação é razoável, Jonas? Você está irado agora por causa de uma planta. Por causa de uma planta você está irado. Então, Jonas era um profeta incoerente. Além de estar insatisfeito, estar, né, chateado com Deus, ele era incoerente. Ele não estava preocupado com as pessoas, estava preocupado com a planta. Muito disso acontece hoje. Nós estamos mais preocupados com plantas, com animais, do que com pessoas. Por isso precisamos ver o que é de maior relevância. São plantas ou pessoas? São mais importantes animais ou pessoas? Não é que a planta não é importante, não é que os animais não sejam importantes, são sim. E nós como cristãos, nós temos a incumbência de cuidar disso. Se alguém deveria ser defensor da natureza, deveria ser os cristãos. Devia estar engajado aí no Greenpeace, essas coisas de defender da natureza, devia ser os cristãos. Devia estar engajado em reciclagem, devia ser os cristãos. Em separar o seu lixo lá na sua casa, entre o lixo que vai para a reciclagem e o lixo comum. Então, o que acontece? Nós não fazemos isso. E reclamamos que os outros não fazem também. Não, porque a natureza não vai aguentar, mas nós somos responsáveis. Deus nos colocou como responsável pela natureza, temos que cuidar dela. Então você, como crente, você tem que fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Cuidar, zelar do bichinho, zelar da planta, zelar do planeta. Que já dizem, né? Que o único bicho que destrói a casa dele com ele dentro é o homem. O homem está destruindo o planeta com ele dentro. Está mudando as coisas com ele dentro. Está esquecendo que um dia esse desmatamento vai fazer falta. Esses animais que estão aí vai fazer falta. E a ONU fez uma pesquisa que vai desaparecer, mais, se não me engano, mais de 1 milhão de animais. Todas as espécies. Por causa da ação do homem que deveria cuidar.
Sabe de uma coisa, mas eu penso o seguinte: se nós cuidássemos da terra, como deveria ser cuidada, ninguém passaria fome. Nem precisaria plantar o que eles plantam aí, campos e campos de soja, que a própria natureza nos daria o sustento necessário, tanto de remédios como em alimentos. Mas como nós destruímos, chegamos destruindo tudo, matando tudo, arrancando tudo, aí precisa plantar um monte, colocar um monte de fertilizantes, um monte de defensivos agrícolas, e termina nos matando do mesmo jeito. Por que há tanto câncer, há tanta doença nesse mundo? Esses defensivos. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, uma médica fez uma pesquisa, ela falou o seguinte: nos Estados Unidos, até 2025, de 2 crianças que nascerem, uma terá problemas mentais, por causa dos defensivos agrícolas. Porque nós não estamos cuidando. Não é que a natureza seja o principal, mas devemos cuidar. Devemos cuidar sempre. Por isso Deus nos mandou cuidar, a cada dia, a cada instante. Mas pessoas são mais importantes do que coisas, porque Deus ama as pessoas. Deus ama as pessoas. Então, muitas vezes nós cuidamos do cachorrinho, cuidamos do gatinho, mas não cuidamos das pessoas que passam na nossa porta passando fome. Ao contrário, nós julgamos muitas vezes. Não, isso é vagabundo. Não é como isso acontece muitas vezes conosco? Você não quer trabalhar. Ao invés de chegar e ajudar, nós julgamos. Não estou falando só de vocês, não, eu faço isso também. Eu estou me acusando, até apontando o dedo para mim. Não é porque tanta gente que faz coisa ruim, que você fica meio preocupado, com o pé atrás. Não é? Mas nós devemos tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com isso, porque Deus ama as pessoas. Deus quer o bem das pessoas, Deus quer ver as pessoas salvas, libertas, transformadas. Então é importante para nós cuidarmos das pessoas a cada dia, a cada momento, porque as pessoas são importantes para Deus. A igreja devia ter muitas casas de recuperação. Muitas. Tem algumas. E quem mais recupera drogados é a igreja. As casas de recuperação evangélicas. Mais recupera drogados. Isso é estatística, não é? É estatística. Então a igreja devia se importar com isso, de cuidar desse povo, de ser uma igreja preocupada com o social. Social. Não é uma igreja comunista para dividir igual, não, é uma igreja preocupada com o social. Quando nós dividimos nosso pão, há multiplicação. Multiplicação. Quando eu trago um arroz para a igreja, eu trago um feijão, eu trago um óleo, e todo mundo se preocupa em trazer, ninguém vai passar necessidade. Até as pessoas que vierem da rua para passar na frente da igreja pedindo, eles vão ter. Porque nós fizemos o milagre da multiplicação. Então, é esse milagre quando nós nos disponibilizamos a fazer a vontade do Senhor. A vontade do Senhor. Deus se preocupa com pessoas. Pessoas são mais importantes para Deus. E tem que ser importante para nós também como igreja. Como igreja. Jonas estava preocupado com uma plantinha que nasceu sem a ação dele, que ele não plantou, e a plantinha que morreu sem a ação dele também. Ele ficou chateado. Aí Deus falou: até com uma plantinha, Jonas, você fica chateado? Eu não iria ter compaixão de uma cidade que tem 120 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Eu ia destruir essa cidade por causa de você, porque você quer. De jeito nenhum. Pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Então eu vou cuidar desse povo. E se arrependeu, e pediu perdão, e pediu misericórdia. Então, quando há arrependimento da nossa parte, Deus revoga a sentença e nos abençoa. Ele revoga a sentença. Não é que Deus se arrependa, ele apenas revoga a sentença. Que nós nos arrependemos. Quem se arrepende somos nós. Quando nós nos arrependemos, e Deus revoga a sentença, ou então a sentença é cumprida cabalmente sobre nós. Mas Deus teve compaixão desse povo. Deus teve compaixão desse povo. A ira de Jonas, por causa do arrependimento do povo, não tocou o coração de Deus. Ao contrário, o arrependimento do povo foi que tocou o coração de Deus. Tocou o coração do Senhor. E assim conosco ainda hoje. As nossas reações, os nossos nacionalismos, as nossas fronteiras, não ajuda muito. Não ajuda muito.
Muita gente está ali, um grupinho de pessoas, enquanto tem outra pessoa do lado passando fome, nós sequer vemos essas pessoas. O mundo passa fome. E tem pessoas com milhões e milhões no banco, enquanto o mundo passa fome. Nós, como cristãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Não podemos ver pessoas passar fome ao nosso lado, a dificuldade do nosso lado. Não podemos ver pessoas indo para o inferno ao nosso lado, pessoas se perdendo ao nosso lado. Não podemos permitir isso. Você pode dizer, pastor, mas eu preguei, ele não aceitou. É uma questão dele com Deus. A sua função é pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Se alguém vai aceitar ou não, isso não é questão nossa. Não é questão nossa. Nós temos um objetivo, nós temos a incumbência de levar o evangelho a todos, em toda parte do mundo. Então nós precisamos tomar cuidado, para que não venhamos a taxar as pessoas de inimigo. De inimigo. Não, aquele fulano ali é meu inimigo, eu não gosto dele. E alguns irmãos fazendo, eu não fui com a cara daquele irmão. Pera bem, irmão, você não foi com a cara do seu irmão? Porque ele é tão feio assim que você não gostou dele? Não, nossos irmãos têm que ser pessoas que nós devemos amar. Amar. Eu não posso achar que eu vou separar uma pessoa porque eu não fui com a cara dele. Deus também não foi com a sua cara, mas te amou do mesmo jeito. Ele te amou e te salvou e resgatou. Você está aqui para dizer, Senhor, obrigado pela salvação que eu tenho em Cristo Jesus. Não é porque nós somos bonzinhos, não, é porque Deus é bom. É porque Ele é bom, é porque Ele é amoroso, Ele é misericordioso. Então, não devemos ficar chateados com o nosso passarinho que morreu, com a nossa plantinha que morreu, não ficar chateados com as pessoas morrendo ao nosso lado. Pessoas morrendo sem salvação. Isso deve incomodar os nossos corações. Deve incomodar os nossos corações. E como igreja, nós temos essa responsabilidade de levar cada dia a palavra do Senhor para as pessoas. Jonas não viu a destruição de Nínive. Também não viu a destruição de Israel, porque ele morreu antes. Lá em Israel até hoje tem um túmulo que diz do profeta Jonas. Ele voltou para a terra dele. Frustrado, é verdade, mas voltou com vida. Deus não o matou. Deus não tirou a vida dele. E Deus queria mostrar que Deus é amoroso e Deus é bom. Ele quer mostrar para você também que Ele é amoroso e é bom para com você. E Ele quer te abençoar a cada dia. Amém? Deus abençoe a cada irmão, em nome de Jesus.